Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de benefício por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. O INSS está pedindo para eu devolver dinheiro para ele. Você não precisa devolver. A gente vai falar de inconstitucionalidade da lei, da reforma? Não, a gente não vai falar sobre isso. A gente não vai argumentar que a forma de cálculo da reforma da Previdência Social é inconstitucional. A gente vai fazer uma outra argumentação, melhor ainda, que não vai precisar subir para o STF, já tem julgado e a gente vai falar sobre isso. Você está recebendo o auxílio doença, converteu em aposentadoria por invalidez, o INSS está te cobrando valores. Fica comigo até o final para você entender tudo e já ir certinho com a ideia na cabeça para o seu advogado especialista falar: não, INSS, você não pode me cobrar. Você sabe, né, que se você quiser contar com a minha ajuda, existe um link aqui na descrição do vídeo. Mas antes eu tô me antecipando, o vídeo de hoje é sobre isso. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para te ajudar. E meus pedidos: se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Para quê? Para me ajudar a fazer crescer o canal. Vou te convidar para me seguir lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Vamos rapidamente ao tema do vídeo. Você tá lá, você tem uma situação física, você tem uma lesão ou uma doença que te deixou incapaz, com uma incapacidade total. Por enquanto, o INSS achava que essa incapacidade seria temporária. Aí o INSS veio te dando o benefício por incapacidade temporária, antiga nomenclatura auxílio doença. Você estava recebendo o auxílio doença. Numa determinada perícia, o INSS fala assim: não, você realmente está incapaz de forma total e permanente, a gente vai te dar aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente. Mas entre a perícia, entre a data da perícia e a data da implantação da aposentadoria por invalidez, do benefício por incapacidade permanente, demora aí 1 ano, digamos, só para a gente ter uma ideia. Como que funciona a forma de cálculo do auxílio doença? O auxílio doença, ele pega a sua renda mensal, não é o teu último salário, tua média salarial, faz a média e aplica uma alíquota de 91%, a gente tem o valor do auxílio doença, sendo acidentário, sendo previdenciário, sendo decorrente de acidente de trabalho, uma doença qualquer. Alíquota única de 91%. Como que calcula a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, tirando a acidentária, que é decorrente de acidente de trabalho, digamos que você tenha sofrido um acidente de qualquer natureza, que você tenha uma lesão, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Como que é feito o valor que você vai receber? A renda mensal inicial, a RMI. O INSS, sobre essa média que calculou, o INSS aplica uma alíquota de 60% mais 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos para mulher. Então, você estava recebendo uma alíquota de 91%. O INSS falou que você tem direito à aposentadoria por invalidez e quer converter esse benefício numa aposentadoria por invalidez, mas ele demora. Quando ele faz essa conversão, quando ele fala assim: não, vem cá, deixa eu olhar esse processo aqui, vamos refazer as contas da renda mensal inicial desse segurado. O INSS percebe que você tem pouco tempo. Que digamos que você tenha trabalhado 10 anos só, sendo homem ou mulher. Então, de 91%, você vai passar a receber 60%. Essa diferença, porque o INSS, ele não faz a concessão da aposentadoria por invalidez aqui, quando ele refaz o cálculo, quando ele pega o teu processo para verificar o que aconteceu.
ele te concede a aposentadoria lá na data da perícia. Essa perícia aconteceu há um ano atrás, demorou por INSS fazer essa conversão de benefícios. Então ele fala assim: segurado, a gente te pagou 91%, quando na verdade a gente deveria ter te pagado 60%. Então você está devendo para nós. Você tem que pagar para a gente o valor, você tem que devolver para a gente o valor que você recebeu a mais. Então eu não estou nem falando que essa forma de cálculo de 60% está incorreta. A gente não vai fazer essa argumentação. O que a gente intenciona no vídeo de hoje é que você não precise devolver, que não exista débito, tá? Então a gente não vai fazer. Claro que existe, a gente faz, a gente está tentando. O STF ainda não se manifestou, tá o julgamento na TNU, tem existe um monte de tribunal entendendo que é inconstitucional. A gente não sabe como que o STF vai julgar. Então a gente não está falando que é inconstitucional a forma de cálculo, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez. A gente não vai brigar nisso. A gente vai brigar no débito. Eu não quero que você tenha débito e para isso a gente nem vai. Claro que se precisar, a gente vai fazer ação de tudo, tá? Mas a argumentação para você não precisar devolver, para você só receber os 60% e não ficar com débito com o INSS, o que acontece? O INSS começa a descontar. Além de diminuir um monte do teu salário, 31% do teu salário, o INSS começa a descontar esse valor a mais que ele fala que pagou para você e que você tem que devolver. Então você fica com uma dívida imensa, com baixo salário e uma dívida imensa. Então o que você vai fazer? Você vai argumentar em sede judicial, com ação judicial, que você tem direito ao melhor benefício. Tá na lei. Você tem direito ao melhor benefício. Então, ao invés do INSS conceder a aposentadoria por invalidez aqui, você vai argumentar em ação judicial. Por isso que tem que contratar um advogado bom, um advogado especialista em direito previdenciário. Se você precisar da nossa ajuda, existe um link aqui na descrição do vídeo para agendamento de consulta. A gente te ajuda. Mas um advogado bom, um advogado bacana, ele vai argumentar que você tem direito à concessão da aposentadoria por invalidez quando o INSS faz o cálculo e não lá atrás, que você tinha direito ao recebimento do melhor benefício. A argumentação não é de inconstitucionalidade, não é para subir para o STF. A argumentação é para que você não tenha débito com o INSS, para que o INSS pare de descontar valores de você. Tem tribunal entendendo isso, que você tem direito ao melhor benefício, mesmo mantido, mesmo se for constitucional, a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. O que não é o melhor dos cenários, mas já é um cenário melhor do que o que a gente tinha, que era a conversão, perder de 91 para 60 e ainda ter que devolver dinheiro para o INSS. Então, pelo menos, esse um ano que você recebeu a mais, você não vai precisar devolver valores para o INSS. O INSS não vai poder descontar. Existe julgado nisso. Ementa previdenciário, recurso inominado, esse processo correu pelo juizado, aposentadoria por incapacidade permanente, inexigibilidade de restituição de diferenças decorrentes de implantação tardia do benefício. Então, não pode ser exigida a devolução da diferença do auxílio doença para aposentadoria por invalidez, porque o INSS demorou para implantar esse benefício, porque o INSS ficou enrolando um ano entre a perícia que reconhece a incapacidade total e permanente e a implantação. Período em gozo de auxílio por incapacidade temporária com renda mensal inicial superior. Tema 979 do STJ, inaplicabilidade. Por força das regras instituídas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é o artigo 26,
O valor da aposentadoria por incapacidade permanente passou a ser, em tese, inferior ao auxílio por incapacidade temporária. E, em decorrência disso, a implantação da aposentadoria por incapacidade permanente de forma retroativa à época durante a qual o segurado percebia auxílio por incapacidade temporária tem um condão de gerar diferenças negativas. É isso que eu expliquei para você, que ele está falando aqui, que o auxílio doença e a concessão de aposentadoria por invalidez tem força para gerar débito com o INSS. Vocês sabem que o INSS está cobrando, que ele já vem descontando valores, que do nada você tem uma dívida de um monte de dinheiro para pagar para o INSS começa a descontar, teu benefício vai de R$3.000 para 1.000. Então, é isso que o julgado está falando, que essa forma de cálculo tem a força de gerar débito com o INSS. Contudo, tendo em vista que se trata de benefícios previdenciários que possuem como requisito incapacidade, que desde o início se fez presente, que o segurado possui direito à melhor prestação previdenciária, são indevidos os descontos motivados por implantação retroativa do benefício com RMI inferior. Não se trata de aplicação da tese firmada no julgamento do tema 979 do STJ, já que não se cuida de pagamento a maior decorrente de erro administrativo, material ou operacional. Então, aqui a gente não está falando que existe erro, a gente está falando que o segurado tem direito ao melhor benefício em razão de uma incapacidade que sempre existiu. Que a concessão, que o INSS conceder a aposentadoria por invalidez de uma forma tardia, com data retroativa, então você fez a perícia aqui, demorou 1 ano para o INSS, é só um exemplo, ele não demora tudo isso não. Mas digamos, você fez a perícia aqui, o médico falou, existe incapacidade total e permanente e insuscetível de reabilitação. Mandou para a gerência, mandou para o servidor falou, tá, vamos converter esse auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Isso demorou 1 ano. Essa diferença negativa, ela não pode ser cobrada do segurado. Não, a gente não está falando que é inconstitucional a forma de cálculo. A gente está falando que, em caso do requisito incapacidade que se fez presente desde o início e que o segurado possui, neste caso, o segurado possui direito à melhor prestação previdenciária. Então, são indevidos, você não precisa pagar os descontos dessa diferença que gerou entre as duas entre a renda mensal inicial do auxílio doença, que era maior, e a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, que é menor. Então não é o melhor dos mundos, mas já é um alívio para o segurado, pelo menos não ter desconto na aposentadoria por invalidez dele, que já veio com valores mais baixos. Então, se é o seu caso, já fica de olho, já consulte um advogado de sua confiança, já procure se você está com aposentadoria por invalidez, recebeu um auxílio doença mais alto, está com uma aposentadoria por invalidez mais baixa, ainda não tem advogado, está tendo os descontos em razão dessa diferença, procure um advogado especialista, que já existe tribunal no Brasil. Esse que eu passei para vocês é do TRF da 4ª Região. Mas já existe entendimento falando que esses descontos são indevidos, porque o segurado tem direito ao melhor benefício. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre aposentadoria por invalidez e essa conversão e essas loucuras que a reforma da Previdência Social trouxe, que isso é uma aberração. Você recebe um benefício temporário, você recebe mais dinheiro se você estiver numa situação melhor do que a aposentadoria por invalidez, que é uma situação pior, você tem um decréscimo por ter piorado. Então, realmente um absurdo essa situação criada pela emenda constitucional, mas a gente está procurando formas de proteger você
de pelo menos não precisar devolver o dinheiro para o INSS. Pelo menos isso. Então, consulte um advogado da sua confiança. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram, que é @doutora Renata Menegas. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram.